Como já dizia o nosso camarada do modo carreira solto, canal aqui do lado, bicho, temos muitas novidades para contar do mundo da bola. Eu sei que os dias passam e geralmente algumas notícias podem simplesmente se tornarem passíveis de repetição, já que em alguns momentos o mundo da bola não gira tanto quanto gostaríamos que girasse. Mas fato é que para nossa sorte e para nossa alegria, temos muitas notícias renovadas, que eu tenho certeza que você vai querer acompanhar. Afinal, quem não quer? Principalmente você que acompanha o mundo da bola. Futebol brasileiro, futebol europeu, futebol árabe, aqui tem de tudo, meu camarada. Aqui tem de tudo, não tem jeito não. E eu sei que o vídeo é longo, eu sei, mas no fim das contas, vale demais porque você acompanha e sabe de tudo sem perder nada do mundo da bola. Deixa o like, se inscreva no canal e tamo pertinho, gente, na meta de 150 mil inscritos. Quando que na minha vida eu pensei em dizer isso, mas estamos chegando e tudo graças a vocês. Fechou? Combinado? Vamos pro vídeo. Eu deixo bem claro nos vídeos do canal que quando eu falo de rumor, é rumor, ou seja, quando a transferência ainda não foi fechada, e quando é fechado, falo que é fechado. Então vamos lá, fechado. Flamengo fechou e acerta a contratação de Matias Vinha. Matias Vinha é jogador do Flamengo. O lateral esquerdo de 26 anos era um pedido do técnico Tite e se torna o segundo reforço do clube para 2024, após a chegada do também uruguaio De La Cruz. Ele vai assinar contrato por 5 anos até o final de 2028. Após uma longa negociação, a contratação foi fechada nos últimos dias. Com a ida do Marcos Braz e do Bruno Spindel, a Roma. O lateral será o quarto uruguaio do elenco, com De La Cruz, Arrascaeta e Varela no elenco rubro-negro. Os caras estão virando quase seleção do Uruguai. O Flamengo precisou negociar em 3 frentes diferentes para acertar a contratação, com os jogadores e seus representantes, com o Sassuolo da Itália, do qual o lateral estava emprestado, e com a Roma, que detinha os direitos econômicos do atleta. As conversas começaram por telefone, chegaram até a esfriar, mas avançaram com a chegada dos dirigentes à Itália nessa semana. Vale ressaltar que a Roma inicialmente estava irredutível na pedida de 10 milhões de euros e a proposta inicial do Fla de 6 milhões de euros não agradou. Após muitas conversas, as partes chegaram a um acordo no valor de 8 milhões de euros, mais 1 milhão de euros, chegando a bônus por título, 50% pelo brasileiro e 50% pela Libertadores. Se chegarmos à soma de tudo, o valor chega a 50 milhões de reais. E eu preciso falar pra você que o currículo do cara não é pequenininho não. Campeão paulista da Copa do Brasil e da Libertadores de 2020 pelo Palmeiras, o lateral esquerdo foi comprado pela Roma em agosto de 2021 por 13 milhões de euros, 80 milhões a cotação da época. Vinha foi titular em 37 jogos na primeira temporada na Itália, sendo o campeão da Conference League, mas perdeu espaço na reta final com o José Mourinho. A demissão do técnico português nas últimas semanas quase atrasou a venda até a definição do novo treinador, mas com a janela curta, o clube italiano aceitou fechar negócio. Com a contratação de Vinha, o Flamengo busca mais 2 jogadores no mercado, um zagueiro e um atacante de lado. As prioridades são Léo Ortiz e Luiz Henrique, mas há dificuldade nas negociações com Bragantino e Betis. Cristiano Ronaldo comemora a artilharia de 23 e vê campeonato saudita acima do francês. O CR7 aproveitou a cerimônia do Globe Soccer Awards nesta sexta-feira para dar declarações fortes. Na premiação organizada pelo Conselho de Esporte de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, o craque português comemorou o fato de ter sido artilheiro de 23 no futebol mundial, isso aos 38 anos de idade. Ele também pôs o campeonato saudita em patamar acima do campeonato francês. Nas palavras dele, eu gosto de quando as pessoas duvidam de mim e eu provo como ando bem sucedido. Esse ano foi fantástico, eu fui o artilheiro. Imagina superar esses animais, jovens leões, como o Haaland, por exemplo. Então estou muito orgulhoso. Estarei com 39 anos em breve e ainda estou bem o suficiente para jogar mais 10 anos. Tendo atuado o ano inteiro na Arábia Saudita, o português foi perguntado sobre o status da liga local, reforçada com grandes jogadores vindos da Europa no meio do ano passado, como Benzema no Al Ittihad, Neymar no Al Hilal e Mané no Al Nassr. Valorizando os times do país, Cristiano Ronaldo colocou a Saudi Pro League na frente da Ligue 1. A França atualmente ocupa a 5ª posição no coeficiente de clubes da UEFA, atrás de Inglaterra, Espanha, Itália e Alemanha. Para ser honesto, acho que o campeonato saudita não está pior do que o francês. Na França tem 2 ou 3 times com nível bom. Na Arábia Saudita é mais competitivo. Podem falar o que quiserem, mas é a minha opinião e joguei lá um ano, então eu sei o que estou falando. No momento somos melhores do que o francês e ainda estamos, declarou CR7 antes de afirmar que o campeonato saudita tem potencial para ser o 3º melhor do mundo. Cristiano foi o primeiro grande nome a ir pro Arabão, na virada de 22 para 23, após uma rescisão com o Manchester United. O Al Nassr de Cristiano Ronaldo está em 2º lugar no campeonato saudita, com 46 pontos em 19 rodadas. O líder é o Al Hilal, com 53 pontos, invicto na liga e atualmente com 20 vitórias consecutivas na temporada. Bom, e pra ser sincero, se por um lado, ao falar do Cristiano e principalmente dos aros da Arábia Saudita, jogadores como ele estão felizes, outros
outros, meu amigo, estão por um fio de sair. Um nome que é muito conhecido por todos e estava ocupado curtindo o Cruzeiro pode ser o próximo a sair. Neymar Jr. está muito perto, segundo grandes tabloides, de sair da Arábia Saudita, onde Cristiano Ronaldo joga, para ir para um lugar que outro grande jogador marcante joga. O Cristiano faz aniversário no mesmo dia do Neymar, mas para falar a verdade, se perguntarmos para ele quem ele prefere, certamente falará Lionel Messi. O jogador está muito próximo de uma possível transferência para os Estados Unidos. Mas antes de tudo, se liga só, Neymar está sendo investigado na França. A justiça francesa avalia supostos favores fiscais na transferência. A chegada do craque brasileiro Neymar ao Paris Saint-Germain, vindo do Barcelona, causou um terremoto no mercado de transferências em 17, mas a justiça francesa investiga agora a contratação mais cara da história do futebol por supostos favores fiscais. Na segunda-feira, os investigadores realizaram buscas no Ministério das Finanças, na presença de 2 juízes de instrução, no âmbito de um caso ligado ao PSG por corrupção e tráfico de influência, disse uma fonte judicial à AFP. A operação, revelada nesta quinta-feira pelo meio Mediapart, fazem parte de uma investigação iniciada em setembro de 2022 sobre as táticas de influência atribuídas ao ex-diretor de comunicação do clube, Jean-Martial Ribé, de 57 anos. Ribé, acusado no dia 1º de dezembro de uma série de crimes, é suspeito de ter usado seu cargo para obter informações sigilosas do PSG em troca de presentes como ingressos para assistir jogos do clube da capital. A justiça também questiona se Hugh Hanson, ex-deputado da aliança do presidente francês Emmanuel Macron, tentou obter vantagens fiscais para o PSG, presidido pelo empresário qatari Nasser Al-Khelaifi, durante a transferência de Neymar do Barcelona para o clube francês. A operação de 222 milhões de euros, cerca de 1,18 bilhão na cotação atual, é até hoje a mais cara da história do futebol. Na época, a imprensa francesa fez críticas por seu excesso. A chegada de Neymar ao Paris, depois dos fracassos da Liga dos Campeões, também foi percebida como um golpe de comunicação para o Qatar, que lhe permitiu aumentar a sua visibilidade em todo o planeta e o seu soft power através do esporte, e principalmente o sports washing, onde eles estariam talvez se limpando perante abusos referentes a fair play financeiros e principalmente crimes a direitos humanos. Segundo uma fonte próxima ao escândalo, não há nada de errado em uma empresa abordar um governo para discutir o tratamento tributário de uma transação importante. Dito tudo isso, vamos à manchete. Veículos de comunicação estadunidenses e árabes fizeram uma ligação de Neymar ao Inter Miami. O jogador já foi desvinculado do Al Hilal, isso em relação a uma reescrita do elenco para essa temporada. Como o Neymar está lesionado e só voltará a temporada que vem, o Al Hilal acabou retirando o Neymar do nome de cotados para a Liga dos Campeões Árabes. Mas calma, isso não significa rescindir o contrato. Significa apenas que, pelo fato de o Neymar não estar disponível, o nome dele foi substituído pelo lateral também brasileiro Renan Lodge, atual contratado do próprio Al Hilal. E uma suposta declaração do treinador Jorge Jesus foi muito questionada sobre Neymar, que teria deixado o jogador brasileiro insatisfeito. Em entrevista publicada pelo jornal Correio da Manhã de Portugal, ele deu uma declaração reta e direta ao craque brasileiro, chegando a compará-lo com Cristiano. Na visão dele, a vantagem do CR7 em relação ao brasileiro é que Cristiano Ronaldo tem mais paixão pelo futebol, enquanto Neymar foca em coisas que a vida privada oferece. Isso tudo já havia corroborado com o que portais e veículos de comunicação árabe já haviam noticiado e muita gente não acreditou: o fato de que o JJ está muito insatisfeito com a praticamente estadia do Neymar na Arábia, porque, para falar a verdade, já não estando em território árabe e não treinando nas instalações do clube, Neymar teve pouquíssimas partidas, apenas um gol marcado, e talvez a lesão mais séria da sua carreira, o que é visto para o próprio departamento de futebol do clube como a falta de comprometimento do jogador. O atleta, por sua vez, para algumas pessoas, nem pode mais ser considerado um atleta, pois vem devendo muito em relação a isso. E com a recente ida de Suárez ao Inter Miami, a especulação do trio MSN estando novamente de volta pode abrir o presságio para que isso aconteça. Neymar, em entrevistas recentes, já manifestou a satisfação que seria se jogasse na Liga Americana. Já fez elogios públicos a David Beckham, atual dono do Inter Miami, e por si só, a sua carreira com Messi, isso ao seu lado, sempre se desenvolve com maior felicidade. Ambos entrelaçados durante a carreira quase inteira, já que Neymar foi pro Barça quando Messi estava lá sendo rei, e a mesma coisa aconteceu no PSG quando Messi foi, podemos ter a reedição da parceria pela terceira vez consecutiva. E o canal de comunicação argentino TIC Sports vê isso como uma possibilidade muito próxima, já que David Beckham estaria disposto a pagar o que fosse necessário por Neymar, e haja vista o descontentamento do Ney na Arábia Saudita, assim como o futebol árabe sendo considerado um flop, a transferência está muito mais próximo do que a gente imagina. Imagina só o Inter Miami e o trio MSN voltando pro lugar em que antes eram reis. Claro que não no mesmo nível, não no futebol europeu, mas por si só já daria um baita sentimento de nostalgia e emoção pelos torcedores mais nostálgicos de futebol. Se você fosse o Neymar, você iria? Comenta. Em busca de um meio-campista experiente para reforçar o elenco ainda nessa temporada, o Paris Saint-Germain tem Bruno Guimarães como um plano A. Segundo apurou a ESPN, o titular absoluto do Newcastle encabeça a lista de prioridades
necessidades do clube parisiense. O jogador tem a carreira conduzida por Giuliano Bertolucci. O agente tem excelente trânsito dentro do Parque dos Príncipes e recentemente trabalhou ao lado de Luis Campos, diretor de futebol do PSG, nas contratações do zagueiro Lucas Beraldo e do volante Gabriel Moscardo, ambos empresariados por Bertolucci. A missão, contudo, não está simples. O primeiro entrave é a condição do brasileiro na Premier League. Um dos símbolos do processo de ascensão do Newcastle, Bruno Guimarães é peça central na equipe do técnico Ed Howe e alcançou rapidamente o status de ídolo. O atleta foi destaque na campanha do quarto lugar no campeonato inglês da última temporada, que levou a equipe novamente à disputa da UEFA Champions League, caindo na fase de grupos em uma chave que contava justamente com o Paris Saint-Germain. Foi justamente esse cenário que levou os Magpies a renovar o contrato do meio-campista até junho de 2028. A multa rescisória, prevista no atual vínculo, que não foi confirmada publicamente pelo clube, está na casa dos 100 milhões de libras, algo em torno de 537,6 milhões de reais. O Newcastle desembolsou 52 milhões de euros para tirar o brasileiro do Lyon em janeiro de 2022. Se o PSG se mostrar disposto a desembolsar integralmente o valor da multa, no entanto, há pouco que o Newcastle possa fazer em relação à manutenção do brasileiro. O segundo entrave é a rivalidade entre dois dos principais fundos de investimento do futebol. A equipe inglesa é controlada majoritariamente pelo Public Investments Fund, fundo soberano da Arábia Saudita, enquanto os franceses tiveram suas ações adquiridas em 2011 pela KSI, Autoridade de Investimentos do Catar. A relação entre os países, no entanto, melhorou consideravelmente após a Copa do Mundo de 2022. O BG vem sendo monitorado há algum tempo pelo Paris Saint-Germain, ainda na gestão de Antero Henrique do departamento de futebol. Mesmo que não exerça mais o cargo de diretor, o português mantém influência no clube, principalmente pela proximidade com Tamim Bin Hamad Al Thani, emir do Catar, e Nasser Al-Khelaifi, presidente do Paris. O Bahia fechou a contratação de Victor Cuesta do Botafogo. O experiente zagueiro de 35 anos era sonho antigo do tricolor de aço e não seria mais utilizado pelo clube. O argentino de 35 era sonho antigo do tricolor de aço e mantinha negociações avançadas com o atleta e seus representantes. Faltava apenas o aceite do Botafogo, que não se opôs a liberá-lo para assinar em definitivo com o Bahia por um ano de contrato com opção por mais um. Cuesta começou o ano de 23 como titular do Glorioso, mas acabou sendo colocado no banco de reservas com a queda de rendimento no Brasileirão. Ao todo foram 91 partidas totais com a equipe carioca, com 8 gols e 3 assistências. Em sua carreira, ele ainda defendeu o Internacional, o Arsenal de Sarandi, Defensa e Justiça, Huracan e Independiente. Arturo Vidal está próximo de acordo para defender o Colo-Colo do Chile. O volante de 36 anos está próximo de ser anunciado na equipe chilena, que o revelou para o futebol. Após semanas de indefinição sobre seu futuro, o clube chileno está muito próximo, já que acelerou as tratativas para repatriar o volante de 36 anos. A informação é da TNT Sports Argentina. Após recusar a primeira oferta da equipe chilena, jogador e clube tiveram um avanço nas negociações e o acordo está próximo de ser oficializado. O contrato de Vidal com Colo-Colo será de 2 temporadas, com salário anual de 1,3 milhão de dólares, 6,40 milhões de reais. Revelado pelo Colo-Colo em 2005, Arturo Vidal somou uma grande passagem pelo futebol europeu, jogando por Bayer Leverkusen, Juventus, Bayern de Munique, Barcelona e Inter de Milão, antes de pousar no Brasil e defender as cores de Flamengo e Atlético Paranaense. Após decidir com o Cruzeiro na última quinta-feira 18, o atacante Gilberto foi anunciado pelo Juventude nesta sexta 19. O atacante de 34 anos chegará em Caxias do Sul nesse final de semana. Aos 34 e revelado pelo Santa Cruz, Gilberto soma passagens por grandes clubes do futebol brasileiro como Internacional, Sport, Vasco, São Paulo e Bahia. Simeone minimiza desentendimento com Vini Júnior após partida em Atlético vs Real Madrid. A vitória por 4-2 do Atlético no clássico contra o Real na última quinta 18 pelas oitavas de final da Copa do Rei ficou marcada não somente pela grande atuação da equipe colchoneira ao longo dos 120 minutos disputados, mas também pelo clima quente em campo. Além das provocações entre jogadores, o treinador Diego Simeone foi destaque ao se desentender com Vini Júnior, craque do clube merengue. No entanto, o técnico argentino afirmou após o jogo que esse tipo de situação faz parte do futebol. Nada a comentar, são coisas do futebol. O mais importante é a equipe. Quando viram o que estava acontecendo antes do jogo, uma homenagem para Griezmann foi emocionante. Dá um extra que é difícil de explicar. O que ficará na memória é o grande jogo que a nossa equipe fez, minimizou o comandante. Simeone recebeu cartão amarelo por conta do bate-boca no final do tempo normal. A partida estava empatada em 2-2 e foi para a prorrogação. No tempo extra, o Atlético, em noite inspirada, marcou 2 vezes e deu números finais ao confronto. O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, também foi questionado sobre o assunto, mas preferiu não comentar. Classificado, o Atlético terá seu adversário das quartas de final definido em sorteio. O clube pode enfrentar Barcelona, Sevilha, Real Sociedad, Girona, Atlético Bilbao, Mallorca e Celta de Vigo. Jordan Henderson é apresentado no Ajax após deixar a Arábia Saudita. Decisão sobre futebol. Mier rescindiu o contrato com Al Ettifaq após passagem de 6 meses para acertar com o gigante holandês por 2 temporadas e meia. Questionado sobre a ida ao Ajax, quando também foi sondado por outras equipes do futebol europeu, Henderson destacou o tamanho do clube holandês. Além disso, afirmou que a decisão de não voltar ao futebol inglês nada tem a ver com o pagamento mais caro de impostos diante da sua saída ao clube saudita. A minha decisão não tem nada a ver com além de futebol. Senti que era a oportunidade perfeita para chegar
chegar num clube gigantesco e o que eu tenho a fazer ao longo de toda a minha vida é ser bem sucedido no esporte. Henderson chegou ao Al Ittihad na janela de transferências de verão de 23, comprado por 12 milhões de euros. O ídolo do Liverpool não se adaptou ao clube e sobretudo à Arábia Saudita e forçou a rescisão de contrato com a equipe após 6 meses. Agora assinou vínculo com o Ajax por 2 temporadas e meia, até junho de 2026. Principal clube da Holanda, o Ajax passa por um momento delicado no campeonato holandês. A equipe comandada por John van 't Schip ocupa a 5ª posição da competição com 28 pontos conquistados. O clube está a 11 pontos do Feyenoord, vice-líder e primeiro na zona de classificação para a Champions League. O primeiro colocado da Eredivisie é o PSV, com 51 pontos impressionantes, 100% de aproveitamento na competição. A situação já foi pior. Em outubro, o Ajax chegou a ocupar a penúltima posição, com 5 pontos em 7 rodadas. Após ser demitido da Roma, José Mourinho vai ser o novo treinador do Al-Shabaab, ao menos é o que garante a imprensa saudita. O treinador português se juntará a Luiz Castro e JJ, outros portugueses que treinam clubes na Arábia. A equipe do Al-Shabaab tem o belga Ferreira Carrasco, ex-Atlético de Madrid, como principal jogador. O time está no 11º lugar da liga local. Em reuniões, o Mourinho teria recebido a garantia que o time será reforçado com estrelas mundiais, assim como Al Hilal de Neymar e JJ, e o Al Nassr de Cristiano e Luiz Castro. José Mourinho já é aguardado em Riad e deve chegar nos próximos dias para concluir as negociações e assinar contrato com o Al-Shabaab. Ele, que havia dito que o futebol árabe não interessava, acabou provavelmente mudando de ideia. Uma das grandes joias surgidas em Cotia nos últimos anos, o meio-atacante Antony, de 23, pode estar com dias contados no Manchester United, gigante do futebol inglês. Segundo informações da ESPN, os Red Devils já teriam um substituto para uma possível venda do ex-São Paulo nessa janela, o francês Michael Olise, cria das divisões de base do Reading. Após passagens por Arsenal, Chelsea e Manchester City em sua juventude, Olise hoje se destaca com a camisa do Crystal Palace na primeira divisão inglesa. Aos 22 anos, o atacante já acumula 5 gols marcados e uma assistência distribuída em 9 jogos disputados na atual temporada. Já o Antony tem ido no caminho contrário. Bastante criticado pela torcida do clube, o brasileiro está zerado após acumular bons números em sua primeira temporada na Inglaterra: 8 gols e 3 assistências em 44 jogos. Antony não marca com a camisa do United desde 16 de abril, quando anotou na vitória sobre o Nottingham Forest. Além do United, Olise também é alvo do Chelsea e do Liverpool. Especula-se que, para liberá-lo, o Crystal Palace pedirá entre 60 e 70 milhões de libras, 375 a 438 milhões de reais, menor valor do que os 456 milhões pagos pelo Manchester United para tirar Antony do Ajax da Holanda. Por fim, se você curtiu o vídeo e gostou de ficar aqui, não esqueça que sempre iremos vídeos aqui no ZFoot. Dão muito trabalho de fazer, mas o que mais vale a pena é ter você aqui todos os dias. Deixa o like, se inscreva no canal se não tiver feito e eu vejo todos no próximo vídeo. Valeu!